E vamos lá, galera, mais um episódio no ar aqui, presencial, e hoje é aqui, ó, essa ilustre presença maravilhosa. Ele veio! Ele é real, ele é de carne Ele e osso, existe! ele tá aqui do meu lado. É o homem! O homem tá em casa, porra! Pedro Pereira! E aí, meu filho? Olha, muito obrigado. É uma experiência única para mim. Muito obrigado, sinceramente. Pá, virei aqui não apenas visitar-vos a vocês dois, à vossa equipe, mas esta box fantástica. Muito obrigado. Que legal, Vocês, obrigado. sinceramente. Muito Obrigado pela presença. É isso aí. E quem só tem a ganhar é a galera do CF Poc Talks, né? É isso Porque mesmo. o Pedro veio aqui esse final de semana pra dar o curso, né, do Elite Coach aqui no Brasil, aqui na Casa de Boqueirão. Mas com certeza ele tem que passar aqui e trocar uma ideia com a gente, né? Porque esse homem que tem de conhecimento precisa ser passado. Puta que pariu, né? É isso mesmo. Não iríamos deixar ele Não passar iríamos. assim, ó, sem falar um nadinha aqui. Não e assim iríamos. também, né? Presencial. É outra história. Vocês estão acostumados a ver o Pedro em uma tela e a gente em outra. Agora não. Agora tá os três aqui, assim, ó. Juntinhos. 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 Isso aí, Pedro, obrigado pela presença, primeiramente. É uma honra ter você aqui do nosso lado, aprender com você. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre avaliar os treinadores, como a gente avalia os treinadores, alguns aspectos disso dentro de um box, como que isso pode impactar o seu box. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Muito bem. Até bom? porque ele acabou de fazer isso com uma aula da Fran, né? A Fran acabou de conduzir uma aula na Casa do Boqueirão. Foi xingado. E o Pedro fez o papel de avaliador da Fran aí, já deu um feedback pra ela no pós-aula ali. E é muito rico, né? A gente ter essa troca, né? Muito legal. É isso mesmo. E antes da gente começar o nosso podcast, Pedro, você tá virado praticamente e ele veio aqui só para conversar com a gente. Então, gente, pega um papel, pega uma caneta, que eu tenho certeza que vai sair boas coisas daqui. Ele não vai deixar vocês na mão. Bom, a gente já vai começar com uma que é assim, os dois pés no peito, a gente fala aqui no Brasil. Ok. Tá bom? Quais os critérios devem ser observados ao avaliar um treinador de CrossFit? Então, quais são esses critérios que você usa para avaliar os seus treinadores? Hugo e Rafa, antes de mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Já sabem que para mim é uma honra e uma felicidade poder falar de coaching e avaliação de aula. Para mim é uma das minhas coisas favoritas neste ambiente daquilo que é o coaching e o coaching no CrossFit. Ok? Então, eu sou muito purista no que toca ao avaliar os critérios de um treinador. Eu acredito que aquilo que nós falamos no nível 2, as 6 áreas, os 6 critérios do coaching, são absolutamente fundamentais. São simples, são práticos, são eficazes. É o ensinar, é o ver, é o corrigir, é como vai gerenciar o grupo, é qual vai ser a sua presença, a sua energia na aula e finalmente a qualidade da demonstração do movimento, aquilo que é o nosso standard de qualidade de movimento. Portanto, essas são as 6 áreas. Dentro dessas 6 áreas, aquilo que eu acredito que esteja o ponto crucial é conseguirmos adequar essas 6 áreas ao nível de experiência do nosso treinador. O que é que eu quero dizer com isto? As 6 áreas são uma grelha pela qual nós observamos uma aula. Okay? É o nosso standard, é os nossos pontos orientadores. Mas é importante nós entendermos que um treinador com muita experiência se calhar vai apresentar uma performance a um determinado nível que se calhar um treinador mais iniciante ainda não está a demonstrar. Não quer dizer então que esse treinador menos experiente seja melhor ou pior. Simplesmente está numa jornada do coaching diferente. Ainda mais atrás se calhar. E está tudo certo. Top. Top. Muito bom. Você vê que é um bom norte, né? Pra gente avaliar a galera. E é um processo contínuo, né? Sem dúvida. Porque isso nos dá uma meta lá na frente. É sempre bom a gente ter metas, né? E a sua meta de melhora, entendendo os 6 domínios do coaching, né? Você com certeza não é 100% em todos. Eu acho que é impossível. Você tem áreas de deficiência e é legal para que você tenha esse norte para que você melhore isso também, né? Talvez os pontos que a gente mais dá atenção é o ensino, observação e correção, né? Que é o santo grau ali do coaching. Mas coisas como demonstração, exemplos, gerenciamento de grupo, presença e atitude, são coisas que a gente precisa ter uma atenção redobrada também. E eu, por exemplo,
consoante o meu treinador, consoante a experiência do meu treinador que eu estou a observar, eu se calhar, por exemplo, um treinador que está a começar a dar aulas, é a segunda aula, terceira aula, 10ª aula que deu na sua vida. Se calhar para mim até é mais importante eu conseguir perceber que este treinador, ou conseguir trazer um pouquinho mais de feedback nas áreas do ensinar, a gestão do grupo e a presença que ele tem, e só depois começar a trabalhar outras coisas como o ver e o corrigir. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que cabe a cada observador, seja o head coach, seja o dono do box, seja... Você aí, treinador que se sente estagnado, busca melhora. A gente criou algo para você. O CFBOK Think Different nasceu com o propósito de ajudar você a se desenvolver. Você precisa de pessoas ao seu lado. Se por acaso te falta referência, te falta gente ao lado, justamente para que compartilhe boas ferramentas, a gente criou algo justamente para você. CFBOK Think Different é um cantinho que você vai ver muita coisa boa. São conteúdos semanais passando sobre marketing, gestão e treinamento. Então lá eu tenho certeza que você vai pegar alguma ferramenta, alguma prática que você consegue aplicar no seu dia a dia, pensando na melhora do seu aluno. Então não perde tempo, esse QR Code aqui embaixo é para que você entre na plataforma e participe de forma gratuita por 15 dias. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O observador da aula tem que ter a sensibilidade de quem é a pessoa que está à nossa frente. Sim. Porque é que isto é importante? Um treinador que está a começar a dar uma aula tem sempre uma grande dificuldade, não é uma dificuldade, mas tem sempre uma grande luta, que é, estão pessoas do outro lado. E gerir pessoas, gerenciar, conectar com pessoas, nem sempre é fácil. Se eu tenho um treinador que está a começar e é só obcecado com o ensinar, o ver e o corrigir, e perde na capacidade de se conectar com a pessoa, então se calhar esse treinador é um treinador que vai ter muita dificuldade em ganhar o grupo consigo. Sim. Por isso, eu por exemplo, eu agora na box tenho vários estagiários e dou muito mais valor a trazerem boa energia, uma risada, um high five, um bater uma palma, um começar ali com uma energia muito positiva, muito poderosa, para o grupo ficar ali mais engajado no treinador, porque é um skill que pode ser trabalhado, na minha opinião, presença e atitude pode ser trabalhado e deve ser trabalhado Total. sempre, mas é um skill que se tu não o tens, tudo o resto Vai ficar mais difícil. vai ficar mais difícil. Porquê? Porque tu não chegas lá. Você não consegue se conectar com a Exatamente. pessoa. E sem conexão é muito Não difícil consegue. Sem você conexão, porque dar já uma há dica e correção. você Exatamente. ser bem compreendido, Exatamente. ser bem aceito. Ou seja, o que é que nós temos que entender é que um aluno que está na academia, que está no boxe há muito tempo e vê um treinador novo, ele sabe que ele é novo. Portanto, o que é que o treinador novo, ou que está a começar, precisa de fazer? Precisa ganhar a confiança do aluno. Como é que tu ganhas essa confiança? Através da conexão. Através de conseguir lá chegar, perceber o que é que aquele aluno precisa, e tudo isso é presença e atitude. Podes-me dizer, pode estar relacionado com uma correção, pode estar relacionado com ensinar, sem dúvida. Mas se tu não chegas lá, não adianta. Você ter esse feeling de como saber abordar as pessoas, o jeito certo, de conseguir entender a necessidade do seu aluno e conectar com ele, eu acho que essa daí sim é uma característica importantíssima que os treinadores têm que desenvolver. Sem dúvida. Até porque a parte técnica, que é a parte do corrigir, observar e ensinar, são as partes que a gente aprende com um pouco mais de facilidade. Porque com o tempo. São coisas que eu falo que são mais esquematizadas. Né? É um sistema. Sim, Então, depois que você pega o sistema, flui. É aplicar, só muda o movimento. Mas a relação... A relação e a presença de tudo, você está lidando com uma outra pessoa, né? E a sua entrega com cada uma delas é muito diferente, né? E se a gente for falar de presença e atitude, porque assim, a gente está falando sobre avaliação de treinadores. Você avaliar o meu ensino, observação e correção na minha aula é uma coisa. Mas eu acredito que muitos treinadores, muitos head coaches, né, proprietários de boxe,
ainda avaliam um pouco a presença e a atitude de seus treinadores. Como é que a gente pode fazer isso para... Porque eu acho que é algo que é difícil de avaliar. É difícil. É difícil no sentido em que nós, quando observamos uma aula, tu tens que observar o que tu vês. Tu não estás a avaliar a pessoa, tu estás a avaliar a performance dessa pessoa. Quando estamos a falar de presença e atitude, estamos a falar mais da pessoa. Pode ser uma performance, sem dúvida. Se eu estiver a ter um dia mau, se eu estiver cansado, tiver que dar uma aula e pôr a minha energia lá em cima, é performance. É performance, porque todos nós temos esses dias. Sim. Todos nós Sim. temos o dia que eu estou de rastros, queria estar a ver uma Netflix, chill, mas tenho de dar esta aula. E está tudo bem, a culpa não é do aluno. Portanto, é difícil de avaliar para o observador. Porquê? Porque é um traço mais da personalidade do próprio coach. E tem muito a ver, e não é muito a ver, é mais difícil para o observador separar aquilo que ele está a observar em termos de presença e atitude daquele coach em relação com a sua performance. Sim. Porque eu relaciono-me de uma determinada forma, e nós agora vimos a Fran a relacionar-se com os alunos, e a Net também, Diferente. A Fran tende a ser muito mais democrática, que no bocado estávamos a falar disso, e eu sou muito mais autocrático. E os meus alunos gostam mais, gostam menos, não sei, perguntar-lhes a eles, mas já sabem que eu sou assim, e a nossa forma de nos relacionarmos é assim. Um treinador que está a começar é um treinador que ainda não tem o seu lugar, ainda não tem a sua... Ele ainda não se encontrou no seu Exatamente, espaço ali ainda para não tem a como sua entregar. identidade como coach. Mas mesmo um treinador que já tem essa identidade é sua. Eu estava a observar a Fran na aula dela e eu tenho que me separar de eu faria assim em relação a esta relação com o aluno. Porque não sou eu que estou ali, é ela. A resposta que eu tenho que colocar, a pergunta a que eu tenho que dar resposta é: está a ser eficaz? Não está a ser eficaz. Essa é que é a resposta. Tu tens que avaliar pelo resultado que tu estás a ver. Sim. E depois vem tudo o resto. Um treinador com muita experiência, logicamente, tem que ter esta presença e atitude sempre a ser trabalhado. E eu, para mim, já perceberam que a presença e atitude é uma das coisas que eu ligo mesmo muito. Porquê? Porque mesmo um treinador com muita experiência, que já conhece os alunos, que o aluno já o conhecem a ele, mais facilmente, se estão a ter um dia menos bom, relaxam. Relaxam porque sabem que os alunos sabem que ele consegue operar com um determinado Nesse nível. modo. Sim. E isso é que o observador, o head coach, o dono da box, não pode aceitar. Não pode aceitar. Acontece-nos a todos, mas porque nos acontece, isso deve ser a exceção da exceção e nunca a regra. Sim. E se você pudesse dar um conselho para um treinador que está escutando a gente aqui agora, está vendo a gente, de como melhorar a presença e a atitude dele, qual seria o conselho? Confiar neles e serem eles próprios. Porque normalmente nós falhamos na presença e atitude quando tentamos ser alguém que não somos. Simples assim. É simples. Pensem, vocês os dois, ou quem nos estiver a ver, pensem nisso. Quais foram as vezes que pior se sentiram a dar uma aula? Provavelmente quando tentaram ser alguém que não era. Ou porque estava alguém a observar e tentámos Imitar e mostrar, replicar alguma ou imitar. coisa. Normalmente, porquê? Porque perdemos a autenticidade. Sim. E se nós estamos num negócio de pessoas para pessoas, se falhamos na autenticidade, falhamos no negócio. Sim. Pelo menos no longo prazo. Sim. Fica forçado, né? Fica uma coisa... forçado. Exatamente. E, tá e só o ali- aluno sente o aluno isso. sente, está só ali a desempenhar um papel. Desempenhar um papel E é o aluno essa sente autenticidade. porque uma hora ou outra você não vai conseguir mais sustentar isso. Isso é E insustentável. vais ser inconsistente. Um dia és assim, um dia não és. E essa inconsistência é extremamente difícil para o aluno lidar. Porquê? Porque vai para a aula, vamos imaginar, eu sou uma pessoa inconsistente. Tanto estou muito bem e sou muito divertido, como estou super em baixo, não falem comigo e sou arrogante. O aluno, quando vê que sou eu a dar a aula, entra... O que é que estará ali? Já esperando, ele não sabe o que vem, né? Ele não tem culpa. Ele não tem essa culpa. E, portanto, com base na presença e atitude, tu constróis tudo o resto.
Depois diria gestão de grupo, portanto o gerenciamento do grupo, porque sem o gerenciamento do grupo tu não consegues ensinar de forma eficaz, não consegues ver de forma eficaz. Sim. Só depois para mim é que vêm as correções e a demonstração. A demonstração leva o seu tempo, envolve muito trabalho de casa, trabalho quando ninguém está a ver, e a correção, eu acredito que está intimamente ligada com a presença e atitude, que é, se tu tens a habilidade de identificar uma falha, ok? Metade do problema já está resolvido, que foi perceber qual é o problema. A correção, se tem que ser trabalhada tecnicamente, percebermos como é que podemos ser mais eficazes, simples, objetivos, claro que sim. Mas se tu te preocupares o suficiente com aquele aluno, com aquela qualidade, tu vais arranjar uma solução. Sim. Melhor ou pior? Tu já tem o primeiro passo para a mudança, né? Exatamente. Agora, se tu não tens presença, não vais ter gestão de grupo quase de certeza, porque as pessoas não te escutam. Mas se tens presença e tens gestão de grupo, já tens meio caminho definido para garantir que toda a gente está na posição, te vê e está aberta a escutar o que tu tens para lhes dizer. E quando isso acontece, tu podes ensinar. Mantendo a organização, ainda hoje estávamos a falar da organização, Sim. das estações, mantendo uma organização, que é gerenciamento do grupo, tu consegues ver com mais eficácia. Se tu te preocupas, tu vais dar a correção. Sim. Podes não ser muito eficaz no início, não importa. Isso é um Mas- tempo, isso é a prática. Tenta. É, Um em jeito cima vai da rolar. tentativa, Ok? né? E é muito legal isso, né? Pra galera entender também esse mix e esse equilíbrio das habilidades dos 6, né? Sim. Porque tudo é importante, mas não se esqueça do outro lado também. Claro. Só entenda que essa base desenvolvida de presença e atitude de gerenciamento de grupo pode facilitar em muito o seu trabalho lá em cima. Não seja o cara perfeito das dicas e correções, né? Do olho perfeito. Se você não sabe lidar com pessoa, provavelmente Exatamente. Já tens o problema aí. você já tem esse problema aí. Já tens, e é uma coisa que nós dizemos muitas vezes no nível 2, que é ninguém quer saber o quanto tu sabes, até saberem o quanto tu te preocupas com ele. Exato. Sim. E esse é o primeiro passo. Na minha hora, todos os treinadores que eu contratei, quando abri agora a box nova, foi com base na presença e atitude. O resto sem Nunca os tinha visto a dar uma aula. Contratei-os porque senti, estas são as pessoas. O nome errei, às vezes erramos. Às vezes não tem como, Normal, né? não tem como só acertar A também. gente não né? é perfeito. E o errar não é dizer que eu tomei uma má decisão. Eu é que simplesmente tinha uma perspectiva diferente, uma expectativa diferente de determinada pessoa. Não supriu. E na realidade não batia tão certo. E aí é onde nós temos que, quando estamos a observar uma aula, temos que entender esta presença e atitude está a ser eficaz ou não para aquele coach, para aquela aula, Sim. ou para a minha comunidade, ou relaciona-se com o tipo de perfil de coach e de staff que eu quero, sim ou não. Se não, tem que vir a decisão de ou vamos mudar ou vamos cortar. É um processo, né? É um processo de mudança também. Caso não atenda, realmente, né? Atender as expectativas. Né? Sem dúvida. A gente praticamente já falou sobre isso, mas assim, eu acho que é importante a gente dar uma ênfase um pouquinho maior nisso, que é como a comunicação do treinador impacta no aprendizado e engajamento dos alunos. Então assim, tudo isso que a gente conversou agora é basicamente isso, É comunicação. né? É a comunicação. Se você não tem, então, um bom engajamento do seu grupo, se você não sabe como se comunicar com eles, se você não tem como fazer essa conexão, vai ser muito mais difícil de você ensinar, de você engajar todo mundo na sua aula e você fazer com que as pessoas aprendam, com que as pessoas se desenvolvam e melhoram e em busca do seu ponto final aí, que é o seu objetivo. Cada um tem o seu. E um erro muito comum dos treinadores de CrossFit é simplesmente entenderem que a comunicação está presa com o ensinar e o corrigir movimento. Isso Vai é além, um né? tipo de comunicação. Uma comunicação diretiva, uma comunicação corretiva. Mas a comunicação é muito mais que as palavras que tu falas. não é? Sim. Primeiro, a comunicação é o que o do lado de lá percebeu. E isso tem a ver com a tua forma de estar, com a tua aparência física, não é? Com a energia que tu
Eu acredito muito nisto das energias e é fácil entrar numa aula e sentir o treinador com uma vibe negativa, baixo, sombrio, aquela vibe de inverno. Sabe? Gotham City, né? Batman. E as pessoas ficam automaticamente... Porque isso respinga neles, né? Exatamente. Esta conexão tem logo a ver com a maneira como tu cumprimentas a pessoa. É diferente cumprimentar com um high five, com um abraço, do que com um aperto de mão com os dedos que não lembra Sem contato, né? Seco, sem vontade, né? Vontade, é. Isso é comunicação. Isso é Sim. comunicação. E começa aí, né? Você vê, começa no aperto de mão, né? Sem dúvida. Começa logo naquele primeiro impacto. Começa naquele impacto, tu vês um aluno no fundo do box e ele olhar para ti e tu fazeres um oi ou virares as costas porque vou fazer de conta que não vi. Isso é comunicação. Sim, e reflete, é o comportamento do treinador que reflete no seu aluno, na sua gestão, em tudo, Sem dúvida. né? Então, assim, você como dono de box, né, Rafa também, vocês têm que ter essa visão de quando vocês estão avaliando o treinador de vocês, não só nessa parte técnica, mas sim também com essa questão comportamental de cada treinador, né? Porque o comportamento do treinador, ele vai refletir no seu aluno... No aluno, né? Entre aspas, o cliente feliz, né? Sim, tipo... O cliente feliz, satisfeito, ele tá dentro do teu box. no ambiente do seu box. Ele vai... Não é? Exato. Tipo, não tem como você contratar um treinador onde você acabou de falar, ele vai estar lá down para baixo e você esperar com que a aula não seja impactada com aquilo. Vai ser sempre. Vai impactar. E aí é uma coisa que vai acarretando a outra, né? É bola de neve que a gente fala. Né? Sem dúvida. Vai sempre aumentando cada vez mais e mais. Você é muito rígido em relação ao comportamento, você se vê como um dono de boxe rígido em relação ao comportamento, você chega a dar um toque com os seus treinadores, se você vê alguma coisa assim? Olha, essa é uma excelente pergunta. Sou e não sou. Com os meus treinadores, e a partir do momento que eu já os conheço, que eu sei como eles são, eu quero que eles sejam como eles são e que eles entendam e respeitem que no momento em que estão a dar a aula, a presença e a atitude deles é eles próprios, melhor versão deles, independentemente do que se passa cá fora. Sim. Os meus treinadores que estão a começar, que são mais estagiários, eu sou muito rígido com eles. Não, para mim é o ticket de entrada para deixar dar um briefing, é eu sentir que este treinador me pode trazer a energia certa para aquela aula. Porque mesmo que eu diga assim, ok, vou tentar, o Rafa está a estagiar, vou tentar. Não vou tentar. O meu aluno naquela aula não tem que estar a sofrer por eu estar a fazer uma experiência sem ter a segurança para o fazer. Então o treinador que está a começar, quando está a começar, tem que mostrar este engajamento com as pessoas. Durante o OD, falar alto, projetar a voz, trazer a vibe cá para cima. Prendeu, viu? Exatamente. E só depois é que podemos começar a dar esta autonomia, a encarar o grupo. Porque a verdade é, a tua presença e atitude, quando está a música a bombar e está tudo ali a treinar com intensidade, é relativamente fácil. É relativamente fácil. Porque a vibe já está lá em cima. Começar uma aula, ali, primeira aula do dia. Sair do zero e ir para... zero e pum, lá para cima. E depois o ir lá para cima, mas saber também ondular. Ou seja, isto não é uma festa durante 60 minutos. Isto é uma aula. Há momentos com muita energia, há momentos onde a energia muda para nos focarmos mais no ensinar, no ver, no corrigir, no praticar. Mas depois tem que voltar a subir. E tudo isto é gerenciamento de grupo combinado com presença e atitude. Porque está totalmente no controle do treinador. Absolutamente. E deve estar, né? Ele precisa manejar essas áreas, né? As sessões da aula. Hoje tínhamos um exemplo perfeito, que tínhamos duas treinadoras, a Fran estava a liderar a aula e a Net, com a sua experiência, muito rapidamente percebia que nos momentos cruciais ia e subia o volume da música. Vai a energia ficar para cima. Não é que o treinador não consiga fazer, claro que consegue. Aí o suporte. Mas tudo envolve.
chegarem a um cooldown, mudamos o tipo de música. Isso é energia. Sim. Tu não acabas um cooldown, se acabas com a energia lá em cima, então não é um cooldown, é um cool high. Exatamente. Relaxou nada, né? Relaxou A cabeça nada. A tá cabeça tá ali. borbulhando ainda. Não é? E a verdade é que o estado de homeostasia começa aqui. Não é? Porque fazer um alongamento no final de uma aula, fisiologicamente, não faz diferença quase nenhuma. Sim. Então porquê é que nós o fazemos? Fazemos porque estamos a dar um sinal cerebral ou à nossa comunidade para, ok, agora vamos começar a baixar os motores, porque só quando eles chegarem a casa, provavelmente é que realmente começaram o seu cooldown. Sim. Não é fazer mais alongamentos que te vai deixar mais dorido ou menos dorido, mesmo que achem que sim. Sim, é. Então porquê é que o fazemos? Porque é um sinal, é a mensagem, é o começar, Acabou. é um encerramento. Aquela parte passou, né? Sim, Agora a gente tá tranquilo. É o terminar o filme da ação, onde a última cena é um beijo apaixonado e termina. Feliz para sempre, Feliz né? para sempre. Porque o ódio é a cena do Missão Impossível, né? O Tom Cruise tá a milhão lá, mas ele também tem uma paz depois. Absolutamente. Tu não terminas a Missão Impossível com uma explosão. Não, tu terminas, abraçar, Com a resolução. com a resolução. Exato. A aula é isso, é um Porque por filme. muitas vezes esse é o momento que você vai conversar, vai Exatamente. definir as expectativas, ver se as expectativas foram alinhadas, né? Isso é um Sem momento dúvida muito alguma. importante Sem da aula. dúvida alguma. Sim, eu simplesmente adorei essa analogia de Missão Impossível terminando com uma explosão. Não é? E atenção, eu volta e meia, acontece, pá, perdi um pouquinho o controle da Sim, aula, demorou sim, um pouquinho sim. mais, acabou o workout, high fives, até Paz e amanhã. sossego. E isso acontece-nos a todos. Estaríamos Sim. a mentir se disséssemos que Sim, Sim, acontece. Mas aí terminaste o filme com a explosão. É porque vai ter a parte 2. Exato. Tá aguardando Continua pro filme. amanhã, continua amanhã. Isso é um problema. Isso é um problema. Não é? Mas é isso. Pedro, o papo foi sensacional. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero que você tenha gostado muito. E a gente tá aqui justamente pra isso, pra trazer mais conteúdo pra vocês e entregar sempre Eu mais. vou jogar a campanha Pedro mais tempo no Brasil, hein? Com certeza. Ou Pedro. a gente em Portugal. Eu posso fazer em Portugal. Já pensou se a F-Box Talk sobe lá pra Portugal, hein? Aí sim, hein? Quem sabe? Quem sabe? Galera, espero que vocês tenham gostado. A ilustre presença do Pedro mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo e Tamo até junto. a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Ó,